A desigualdade social é uma ferida aberta que sangra milhões de brasileiros, que padecem sob o jugo de uma elite mesquinha e parasitária, que lhes sonega os direitos mais básicos, como educação, saúde, moradia, saneamento e segurança. Essa realidade é fruto de uma história de opressão, escravidão, marginalização e preconceito, que se perpetua desde os tempos coloniais até os dias atuais. Segundo dados da ONU, o Brasil é o vice-campeão mundial da desigualdade de renda, perdendo apenas para o Catar. Apenas 1% dos brasileiros mais abastados abocanha quase um terço da renda nacional, enquanto a metade mais carente da população fica com apenas 12%. Essa distância é ainda maior quando se leva em conta as diferenças regionais, raciais e de gênero. Um estudo recente revelou que 9 das 10 cidades mais apartadas por renda no Brasil estão na região Nordeste, a mais pobre e desassistida do país. Nessas cidades, os ricos e os pobres habitam mundos distintos, sem contatos ou convivência. Essa segregação espacial reproduz e acentua a desigualdade social, criando obstáculos para a mobilidade, a participação e a cidadania. A crise da desigualdade social no Brasil não brotou do nada. Assim como em vários outros países, suas múltiplas disparidades são resultados de um acúmulo histórico de instituições políticas e sociais excludentes que dificultam a distribuição justa da riqueza e oportunidades para todos os cidadãos. O Brasil herdou uma sociedade altamente hierarquizada do sistema colonial e da escravidão, que se manteve por gerações após a independência em 1822. Essa herança se reflete na distribuição de renda extremamente desigual no Brasil, entre as piores do mundo. O professor Darcy Ribeiro vislumbrava um Brasil esfacelado, historicamente moldado como um subproduto da colonização portuguesa, um moinho de moer gente, que existia para produzir açúcar, ouro ou café, conforme a moda dos tempos, e gerar lucros para uma elite estéril, sem assegurar prosperidade coletiva para o povo. A concentração fundiária do Brasil também é um dos fatores que alimentam a miséria no campo, pois bloqueiam o acesso à terra e aos recursos naturais por parte dos trabalhadores rurais, que são explorados e precarizados pelos grandes proprietários. Segundo dados do IBGE, em 2024, cerca de 0,3% das fazendas brasileiras ocupam 32,8% de toda a área de produção agropecuária do país. Isso significa que o Brasil tem a maior concentração fundiária do mundo, com uma enorme desigualdade entre os donos da terra e os trabalhadores do campo. Essa situação gera conflitos, violência, desemprego, fome e êxodo rural, afetando milhões de brasileiros que vivem no campo. De acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, em 2024, cerca de 38,6% dos esgotos produzidos no Brasil não são coletados nem tratados, e outros 18,8% são lançados nos corpos d'água sem tratamento. Isso significa que aproximadamente 57,4% da população brasileira não tem acesso a saneamento adequado. Considerando que a população estimada do Brasil em 2024 é de 216,5 milhões de habitantes, isso corresponde a 124,3 milhões de pessoas sem acesso a saneamento no Brasil em 2024. A desigualdade social no Brasil não é apenas um problema econômico, mas também um problema político e social. Ela compromete o desenvolvimento sustentável, a democracia, os direitos humanos e a paz. Ela gera violência, corrupção, desconfiança, apatia e desesperança. Ela impede que o Brasil realize o seu potencial como uma nação diversa, rica e solidária. A extrema pobreza no Brasil é um problema social grave que afeta milhões de pessoas. Em 2021, o número de brasileiros nessa situação chegou a 17,9 milhões, o que representa 8,4% da população. Esse foi o maior aumento da extrema pobreza no país desde 2012, devido aos efeitos da pandemia de Covid-19 na economia e na renda das famílias. Por isso, é urgente e necessário que o Brasil enfrente a desigualdade social com coragem, responsabilidade e compromisso. Não podemos aceitar que ela seja naturalizada, tolerada ou ignorada. Precisamos de uma revolução brasileira que promova a reforma agrária, a distribuição equitativa da renda, a inclusão social, a educação de qualidade, a saúde universal, as reformas tributária, política, urbana, educacional, ambiental e da segurança pública. Precisamos de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais participativa, solidária e humana. Precisamos de um Brasil para todos e todas, sem distinção, discriminação ou exclusão. Precisamos de um Brasil que respeite a sua diversidade, que valorize a sua cultura, proteja o seu meio ambiente, fortaleça a sua soberania, garanta a sua dignidade e celebre a sua alegria.